Oi pessoal, tudo bem com vocês? A leitura bíblica anual 2024 já vai começar. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixe seu like e compartilhe para os seus familiares e amigos esse vídeo de aprendizado em Cristo. Deus os abençoe. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma reflexão, hoje do capítulo 23, 24, 25 e 26 do livro de Gênesis. No capítulo anterior, nós encerramos falando sobre o sacrifício de Abraão, né? Dando seu filho, né? Que Deus pede a Abraão para que sacrifique Isaac por amor a ele, né? E antes mesmo que Abraão imolasse seu filho lá no Monte Moriá, Deus interrompe, porque no seu coração Abraão já havia sacrificado Isaac. E hoje no capítulo 23 falaremos sobre a morte de Sara. Sara viveu 127 anos, né? E com a morte de Sara, Abraão sofre muito, né? Chora muito, né? E fica ali buscando enterrar a sua esposa. E compra ali uma terra dos filhos de Sete, né? De Efron, e enterra sua esposa ali em Macpela, né? Como ele queria fazer. E no capítulo 24, Abraão chama o seu servo, um servo que cuidava de todas as coisas, de todos os bens, né? De Abraão. Ele chama o seu servo e faz o seu servo jurar que ele não deixaria Isaac casar com a mulher cananeia, né? Que eram as que tinham naquela região onde eles moravam, né? Em Gerar. E Abraão fala: vai lá no meio da minha parentela e de lá você traz uma mulher para casar com Isaac. Aí ele fala: e se ela não quiser? Então, se ela não quiser, você vai estar livre desse juramento. Mas eu quero que você vá lá, porque eu sei que o Senhor vai te direcionar. Porque de tudo que o Senhor fez na minha vida, tudo que o Senhor me deu essa terra por herança, me deu descendência, então eu creio que Deus vai fazer também com que você encontre a esposa para o meu filho. E Isaac já tinha ali 40 anos, né? Então aquele servo sai e com certeza no seu caminho ele vai falando com Deus. Senhor, igual a gente faz, né, quando tem alguma coisa muito importante, uma decisão muito importante para tomar, quando a gente quer um direcionamento de Deus, a gente também sai no pensamento de Deus, que dê tudo certo, que o Senhor abençoe, que eu tome a decisão certa, que o Senhor me direcione, que o Senhor me acompanhe, que eu não venha fazer nada de mim mesmo. Então ali sai aquele servo, leva os ciclos de ouro, leva prata, leva joias, para poder encontrar essa moça, né? E ele vai no caminho ali falando com Deus, e quando ele chega lá no lugar onde as moças retiravam água, ele faz uma oração antes mesmo de que alguém venha tirar água. Ele fala: ó, Senhor, eu tô aqui, né, amando do seu servo Abraão, seu servo fiel, e o Senhor fez tantas coisas na vida dele, e o Senhor cumpriu tantas promessas na vida dele, então eu estou aqui como um servo dele, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me faça escolher a pessoa certa para o meu servo, meu Senhor Isaac. E aí logo que ele chega, desce Rebeca com o seu cântaro a buscar água, né, na fonte. Ele faz uma oração exatamente como ele queria que acontecesse a situação, né? Ele fala: Senhor, estou aqui esperando a moça, e aquela que eu pedi água e me der de beber e também oferecer aos meus camelos, esta é a mulher que o Senhor tem para Isaac, que o Senhor escolheu para Isaac. Então ele vai ali na fé e na certeza de que Deus vai orientá-lo, Deus vai direcioná-lo. Ele crê no Deus de Abraão, ele viu os testemunhos, as experiências, a vida de Abraão, que foi uma vida íntegra, uma vida justa. E é isso que a gente tem que entender hoje, o nosso exemplo de fé. Nós temos que dar exemplo de fé, dar exemplo dentro da nossa casa, dar exemplo dentro do nosso trabalho, dar exemplo aonde a gente estiver, de fé, de confiança e temor a Deus. Andar integramente, andar reto diante da presença de Deus, ser justo diante de Deus. Que as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão entender que nós fomos separados, escolhidos, e que Deus habita em nós, que Deus realmente faz, Deus cumpre e Deus direciona a nossa vida. E ali aquele homem faz essa oração, e na hora que, antes dele terminar, que ele faz esse Senhor, é assim, 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 faz assim, que se for desse jeito é ela. E aí ele fala com Deus, e logo que ele termina de falar, ele nem acaba de falar, vem Rebeca descendo a buscar água na fonte com o seu cântaro. E ali ela desce, enche e volta. No meio do caminho ele sai correndo atrás dela e pede
dá-me de beber do seu cântaro, da sua água. Ela falou, pode, bebe aqui, pode beber. Aí ela fala assim, eu vou tirar para os seus camelos também. E ali na mesma hora ele fica admirado, porque Deus fez exatamente como ele falara com Deus. Perguntou ela, e ele perguntou a ela ali, você é filha de quem? Sou filha de fulano, ciclano, não sei quem. E ali ele fala, tem um lugarzinho na sua casa aí, para poder, sua família, para poder a gente dormir, né? Ela falou, tem, claro que tem. E ali eles vão, e chega lá, ela relata toda a história para Labão, né? E o Labão vê, como ele bota um cordão no pescoço dela, bota pulseiras no braço dela. E ali o Labão vê e já vai lá falar com ele, junto à fonte, né? Para saber quem é esse homem aí, que estava conversando com a sua irmã. E ali ela relata toda aquela história que aconteceu. E ali ele passa a noite, ele chega, dão comida para ele, pastos para os seus camelos, né? Palha. E ali ele fala, eu preciso falar o que aconteceu, porque eu estava vindo, meu servo é fulano, né? E ele explica ali toda a história desde o começo, e eu estava a caminho, e eu falei com Deus isso, e aconteceu exatamente o que eu falei com Deus. Então Labão, né, fala assim, então tá certo, é de Deus, né? E você tem a autorização aí para levar a Rebeca para ser esposa de Isaac. E ali ele vai, passa a noite, e no outro dia de manhã ele levanta cedo e vai ele e Rebeca lá para casa, para Gerar, né? Onde Isaac vivia com seu pai. E quando ele chega lá, de longe Isaac já vê Rebeca, Rebeca já vê Isaac. Você vê que é uma coisa tão planejada, tão de Deus, que eles já se olham lá e naquele mesmo dia, Isaac tem ela por mulher, tem Rebeca por mulher, por sua esposa, e ali começam a viver uma vida juntos. Naquele momento, né, que Isaac tem Rebeca por sua esposa, ela passa a ser a matriarca, né, da família. Logo no capítulo 25, a Bíblia fala que Abraão se casa novamente, né, com Quetura. E ele tem outros filhos, e Abraão, ele separa esses filhos que ele teve com a segunda esposa de Isaac, e separa também o que ele tinha de bens para Isaac, aos filhos dessas concubinas que ele tinha, ele dava os presentes. E Abraão morre ali com 175 anos e é colocado ali em Macpela junto com Sara. Depois é mencionado nesse mesmo capítulo as gerações de Ismael, né, que viveu também 137 anos, Ismael, e também a de Isaac. A de Isaac Rebeca era estéril, ela não podia ter filhos, né? Mas Isaac ora a Deus para que a sua esposa possa gerar. E ela engravida, e dentro da barriga dela houve muita luta ali entre aquelas duas crianças, porque Rebeca teve gêmeos, né? Esaú e Jacó. E havia muita briga lá dentro da barriga, porque o Senhor fala com Isaac que seriam duas nações, né? Por isso que estava havendo ali dentro da barriga dela duas brigas. E quando nasce primeiro Esaú, né? Todo peludo, né, e ruivo, e logo depois vem Jacó agarrado no seu calcanhar, né? Vem ele agarrado no seu calcanhar e já tem muito pelo, né? Mas esses meninos crescem, né? Esaú vira um caçador, né? Igual era o gosto do seu pai, e por isso o pai gosta mais dele. E Rebeca já prefere Jacó, que era um homem simples e vivia em tenda. E ali os dois crescem, né? E como Esaú era mais amado pelo pai por conta da caça, Jacó mais pela mãe, Isaac e Rebeca, eles erram ali, né? Na demonstração de amor pelos filhos, porque nós mesmos que temos filhos, sabemos que não há essa divisão de amor, e não é bom que isso também seja externado, né? Porque nós amamos os filhos iguais, né? Igualmente, amamos um ou outro igualmente. E ali era nítida essa diferença de Isaac com Esaú e de Rebeca com Jacó. E Deus, ele abençoava o primogênito, que no caso era Esaú, que antes do pai morrer, né, ele dava a bênção, né, sobre o filho primogênito, né, e aí o filho primogênito herdava
a maior parte, né, da herança e também era abençoado por Deus. Só que chega um certo momento que Esaú vai caçar e na volta ele tá azul de fome, tá cheio de fome, e quando ele chega ele vê Jacó preparando um guisado vermelho. Devia estar bom, com lentilha. E ele falou, me dá de comer, senão eu vou morrer de fome. E Jacó falou assim, eu dou para você se você me der sua primogenitura. Então ele meio que desprezou as bênçãos de Deus ali naquela hora, né? Porque ele fez essa troca e aí Jacó pegou a bênção de Esaú. No capítulo 26 de Gênesis, fala que ali onde Isaac estava, em Gerar, houve fome. Houve um período de fome. E como anteriormente Deus havia pedido Abraão para descer ao Egito, né, para buscar comida, dessa vez Deus falou para Isaac não ir ao Egito buscar comida. Permanecer ali que Deus ia providenciar. E ali tinha um rei chamado Abimeleque. A Bíblia não fala se é o mesmo de Abraão, porque existem vários reis, podia ser um agrupamento de reis com o mesmo nome, a Bíblia não fala. Mas quando esse rei pergunta o que Rebeca era de Isaac, ele comete o mesmo erro que Abraão cometeu, contando mentira, né? Falando que Rebeca era sua irmã. E ali eles convivem um pouco mais de tempo ali naquele lugar junto com aquele rei por conta da fome. E ali o rei, um certo dia, vê Isaac brincando. A Bíblia fala brincando, mas também pode ser acariciando, né? Para entender que ela era a esposa dele. O rei vê Isaac brincando com Rebeca e aí chama ele para uma conversa e fala, eu vi você brincando com Rebeca, fala a verdade, ela é sua esposa? E ele pega e fala, não, ela é minha esposa. Ele falou assim, por que você fizeste isso? Porque eu fiquei a mesma coisa que Abraão fez, mentindo para o rei. E ali o rei expõe, né, ainda coloca um decreto ali de que ninguém podia tocar nenhum dos dois, né, nem em Rebeca, nem em Isaac, porque eles eram casados. E ali naquele lugar, Isaac começa a prosperar e ter fartura, né, em tudo que ele colocava a mão, e levantou ali nos filisteus uma inveja muito grande. E ali ele expulso, né, do lugar e vai buscar outro lugar para poder viver a sua vida junto com Rebeca. E Isaac vai para ali, para o vale de Gerar, e abre mais poços, mas mesmo assim os filisteus ainda querem brigar, dizendo que aquela área é deles e que os poços são deles. Então, para não ter confusão, né, Isaac se retirou dali para evitar conflitos e foi para um outro lugar, que ele botou o nome de Rebote, e ali ele cavou um poço e ele conseguiu que a água ali, como era uma região de deserto, era escassa, né, era raro de se achar um poço que tinha água. E aí, ali, depois de abrir esse poço, cavar esse poço e encontrar água, Isaac vai para Berseba e ali ele edifica um altar ao Senhor, né? E eu encerro esse capítulo 26 nessa parte. Qual altar você tem edificado ao Senhor? Muitas vezes nós temos tempo para tudo, fazemos tudo, mas não temos tempo de edificar um altar para o Senhor. E eu não falo altar físico, não. Aonde você tem passado, você tem deixado um altar, referência, testemunho para o seu próximo? Isso é deixar um altar, deixar um legado, um exemplo, que as pessoas venham dizer, fulano realmente servia a Cristo. Cristo é fiel porque fez isso, porque fazia isso, porque age assim, agiu na vida de fulano. Então, onde você tem passado, você tem deixado esse legado, você tem deixado exemplo, você tem deixado testemunho de homem e mulher fiel diante de Deus? Isso que nós temos que entender nesse livro, nesse capítulo 26, né? Esse capítulo 26 Isaac sai para não ter confusão. Ele poderia muito bem ter entrado numa guerra ali para ficar com aquela parte, né? Porque os poços, o pai dele tinha cavado, os filisteus jogaram entulho, né? E ele abriu de novo, os servos dele abriu os poços e eles vieram a contender por causa dos poços ali. Ele poderia muito bem entrar na contenda, na batalha, na briga, mas ele preferiu sair para poder também dar um testemunho, né? Porque ele não queria que se iniciasse ali uma guerra, ele queria que Deus
mostrasse para aquele povo que Deus era com ele, que o Senhor era com ele. Então ali ele deixa aquele lugar, vai para Berseba, edifica um altar e ali ele vive com a sua família prosperando no Senhor, né? E o capítulo 26 encerra falando que Esaú, né, se casou com mulheres pagãs, né? Isso desagradou muito, além do seu irmão, né, que sabia que Abraão não queria, muito menos Sara, que ele casasse com mulheres pagãs, tanto que isso foi um pedido de Abraão ao servo, que buscasse ali na Mesopotâmia, onde vivia os parentes de Abraão, para que não casasse Isaac com mulheres pagãs, com as cananeias. E Esaú, né, que além de vender suas bênçãos para Jacó, ele se casa com mulheres pagãs. E essas mulheres pagãs com quem Esaú se casa, a Bíblia fala que elas foram grande amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Então que você possa ficar com essa meditação hoje, que Deus continue te abençoando. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, vamos rumo aí até final de 2024 e que Deus nos abençoe. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!